Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos falar de Brasil. O nosso país é gigantesco. É o quinto maior em território no mundo. Seu ponto mais extremo a norte fica a nascente do rio Ailã, no estado de Roraima. E ao sul, o arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul, com uma distância de 4.378 quilômetros entre eles. Já o extremo leste do Brasil se encontra a Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba. E no extremo oeste fica a nascente do rio Moá, no estado do Acre, com a distância de 4.326 quilômetros entre eles. O Brasil possui 15.719 quilômetros de fronteira terrestre e seu litoral possui 7.367 quilômetros. Mas como o Brasil ficou desse tamanho? Para isso, precisamos entender a formação territorial do Brasil. Neste vídeo, falaremos dos 3 primeiros séculos de colonização desse território. Para tanto, não podemos esquecer os elementos do mapa: título, escala, indicação dos pontos cardeais e a fonte da informação. Então, bora para a aula! Antes dos portugueses chegarem a essas terras, ela era ocupada por diversos grupos indígenas. O grupo que teve o primeiro contato com os portugueses foram os Tupi-Guaranis, os Gés, os Cariri e os Botocudos. Os indígenas sequer sabiam da existência de Portugal. Porém, suas terras estavam já sendo divididas entre Portugal e Espanha, num acordo chamado de Tordesilhas, na qual dividiu a América entre América Espanhola e América Portuguesa. Portugal, então, fica com as terras próximas ao Oceano Atlântico, terras dos Tupinambás, Tremembés, Tupiniquins, Potiguaras, Tamoios, entre outros. Cabral chega a esse território em 1500. Encontra uma vegetação úmida, fechada e biodiversa. Hoje conhecemos como Mata Atlântica, habitada por inúmeros grupos indígenas. Portugal não demonstrou muito interesse nos primeiros 32 anos de colonização. Assim, não construiu cidades, apenas feitorias, ou seja, construções no litoral para guardar produtos vindos da Europa e o pau-brasil. Esses produtos vindos da Europa serviam de troca, de escambo pelo pau-brasil com os grupos indígenas existentes no litoral. Engana achar que essa relação sempre foi harmônica, em paz. Utilizava a briga já existente por território entre indígenas para acirrar ainda mais o confronto entre eles. Com medo de perder o território, Portugal divide essas terras em capitanias hereditárias, as quais foram distribuídas às pessoas próximas à nobreza portuguesa. Porém, 2 se sobressaíram: a de Duarte Coelho, a capitania de Pernambuco, e a de Martim Afonso de Souza, a capitania de São Vicente.
Essas capitanias apostaram principalmente na produção de açúcar a partir da cana-de-açúcar, que ao longo do século XVI ocupa uma boa parte do litoral, principalmente o litoral nordestino. Porém, essa cultura agrícola ocorre em grandes extensões de terra, havendo a necessidade, portanto, de desmatar, tirar a vegetação nativa para a introdução dessa nova cultura. Outra atividade, não a principal, mas associada a ela, está a pecuária, que surge principalmente como força motriz, isto é, para mover as moendas da cana-de-açúcar, para extrair o caldo, e também para o transporte dessa mercadoria de um ponto a outro. É graças à cana-de-açúcar que surgem as primeiras vilas e cidades no Brasil. A primeira vila a surgir é a vila de São Vicente, em 1532. E a primeira cidade, a cidade de Salvador. Hoje, inclusive, essas cidades são muito importantes para a preservação do patrimônio histórico. Ainda é possível observar na paisagem o primeiro engenho de açúcar fundado em São Vicente. Igrejas católicas do século XVI. Nesse período de produção de cana-de-açúcar, muitas pessoas, indígenas e africanos, são reduzidos a meros escravos, forçados a trabalhar na produção de cana-de-açúcar. Porém, os indígenas tinham a proteção da Igreja Católica, já os africanos não. Pelo contrário, a Igreja até apoiava a escravidão negra. Vestígio de todo esse processo histórico encontramos na paisagem. A casa do Afonso Sardinha, no Pico do Jaraguá, revela um pouco dessa história. Importante traficante de escravos da época, constrói sua casa no Morro do Jaraguá e embaixo dela uma senzala, onde armazenava pessoas para o trabalho escravo. Enquanto isso, na Europa, o rei de Portugal morre e o trono português é disputado. Como o rei não deixou herdeiros, quem assume o trono é o rei da Espanha. Assim, em 1580 até 1640, Portugal e Espanha é uma coisa só, sendo governado por uma única coroa. Desse modo, aqui na América, o Tratado de Tordesilhas, que separava a América Portuguesa da América Espanhola, perde a sua função. Então, os portugueses começam a se espalhar por aqui. Além da produção de açúcar, que só aumenta no litoral, os portugueses entram pelo rio Amazonas em busca das chamadas drogas do sertão, ou seja, especiarias, guaraná, castanha, raízes diversas, que havia em grande quantidade na floresta amazônica. A pecuária se interioriza, principalmente no bioma Caatinga e Cerrado. Porém, eles não ficam na região seca. Começam a ocupar as margens do rio, principalmente o rio São Francisco. Era tanto rebanho nessa época que o rio São Francisco foi apelidado de Rio de Currais. Aí fica a pergunta, professor,
E os índios que viviam ali? Foram expulsos ou mortos, né? Outro bioma que começa a ser ocupado nesta época é o Pampa, região muito propícia para a pecuária, tendo em vista a baixa inclinação do terreno e a vegetação rasteira, né, existente naturalmente. E claro, é no século XVII que se encontra ouro em São Paulo, principalmente o ouro de aluvião, muito retirado do Morro do Jaraguá e dessa região, conhecida hoje como Jaraguá. Com o aumento e a diversificação das atividades econômicas, surgem novas vilas. No século XVIII, além das drogas do sertão, no bioma Amazonas, da cana-de-açúcar, na Mata Atlântica, e da pecuária, na Caatinga, no Cerrado e nos Pampas, surgem novas áreas de criação, tanto nesses biomas quanto na Mata Atlântica e no Pantanal. Porém, é o ouro que começa a mandar na economia. É encontrado ouro e diamante em grande quantidade em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Em menor quantidade, aparece o cultivo do algodão no Nordeste. Assim, no final do século XVIII, temos vilas e cidades em todos os biomas brasileiros. E, diferente do século anterior, elas agora começam a ser interligadas por vias de transporte,